Em tempos de crise, grandes líderes se levantam, mas muitas vezes eles não vêm dos tronos ou dos palácios. Alguns surgem da simplicidade, da fé e da coragem. Hoje, vamos conhecer a história de um desses líderes. Um homem que não era rei, nem sacerdote, nem profeta. Apenas um servo, disposto a ouvir o chamado de Deus e mudar o destino de uma nação. Seu nome? Neemias. Para entender sua história, precisamos voltar ao século V a.C. Naquele tempo, o povo de Israel vivia um período de humilhação. Jerusalém, a cidade santa, estava destruída. Os muros haviam sido derrubados, os portões queimados, e o que restava era apenas desolação e vergonha. O povo estava disperso e vulnerável. A glória de Israel parecia ter sido apagada. Neemias não estava em Jerusalém. Ele vivia longe, em Suzã, uma das capitais do vasto Império Persa. Mas ele não era um homem comum. Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes. Esse era um cargo de extrema importância. Como copeiro, ele era responsável por provar o vinho antes de ser servido ao rei, garantindo que não estivesse envenenado. Mas seu papel ia além disso. Ele era um conselheiro, um homem de confiança no coração do império mais poderoso da época. E foi ali no Palácio Real, cercado de luxo e segurança, que Neemias recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Um de seus irmãos, vindo de Jerusalém, trouxe um relato devastador. Os sobreviventes do exílio estão em grande sofrimento e humilhação. Os muros da cidade estão derrubados e seus portões queimados pelo fogo. Neemias poderia ter ignorado a notícia. Afinal, ele vivia confortável na corte do rei. Mas algo dentro dele se quebrou. Ao ouvir sobre o sofrimento de seu povo e a destruição de sua cidade, seu coração se encheu de tristeza. Ele não apenas sentiu a dor, ele carregou esse peso consigo. E antes de tomar qualquer atitude, ele fez aquilo que sempre foi sua força. Ele orou. Neemias não era um guerreiro, não era um arquiteto, não era um governador, mas ele conhecia o Deus dos céus e sabia que nenhuma grande obra começa sem oração. Então, durante dias, ele chorou, jejuou e clamou ao Senhor. Sua oração não foi um pedido simples. Neemias confessou os pecados do povo, reconheceu que Jerusalém havia sido destruída não por acaso, mas como consequência do afastamento de Deus. E mesmo assim, ele pediu misericórdia, pediu força, pediu uma oportunidade. O que Neemias não sabia era que Deus já estava movendo as peças no tabuleiro da história. Porque, às vezes, a resposta para a nossa oração não vem de forma sobrenatural, mas através de uma porta que se abre diante de nós. E essa porta estava prestes a se abrir para Neemias. Mas ele teria coragem de atravessá-la? Dias se passaram, mas a dor de Neemias não diminuía. O peso daquela notícia continuava em seu coração, como se a cidade destruída estivesse dentro dele. Ele chorava, jejuava e orava, mas algo dentro de si dizia que isso não era o suficiente. Era como se Deus estivesse dizendo: levante-se, você tem um papel nessa história. Mas como? Neemias não era um líder militar, não era um profeta, nem um governante. Ele era apenas um copeiro, um servo do rei. Como poderia fazer algo tão grande quanto reconstruir Jerusalém? Neemias sabia que a missão era impossível sem a ajuda de Deus, mas ele também sabia que uma oportunidade poderia surgir. E se houvesse um momento para agir, ele precisaria estar preparado. Então, enquanto continuava a orar, ele também começou a planejar. Pensou nos materiais que precisaria, nas cartas de autorização que poderiam garantir sua passagem segura, no apoio político necessário. Ele não tinha respostas para tudo, mas sabia que quando a hora chegasse, deveria estar pronto. E a hora chegou. Certo dia, enquanto servia o vinho ao rei Artaxerxes, Neemias não conseguiu esconder sua tristeza. Ele sabia o risco que estava correndo. Na cultura persa, era proibido demonstrar qualquer sinal de desânimo diante do rei. Isso poderia ser visto como um desrespeito ou até mesmo uma ameaça. Um erro como esse poderia custar sua vida. O rei olhou para Neemias e perguntou: por que seu rosto está triste se você não está doente? Deve haver algo de errado com você.
Naquele instante, o coração de Neemias disparou. Era sua chance ou sua sentença. Neemias sabia que não poderia desperdiçar aquele momento, mas, antes de falar, fez o que sempre fazia. Orou, ainda que em silêncio, dentro do seu coração. E então respondeu: que o rei viva para sempre. Como eu poderia estar feliz se a cidade dos túmulos de meus pais está em ruínas e seus portões destruídos pelo fogo? O rei não ficou irritado. Pelo contrário, ele olhou para Neemias e perguntou: o que você deseja? Agora, tudo dependia de como Neemias responderia. Ele não poderia simplesmente dizer que queria sair do império e reconstruir Jerusalém, mas também não poderia desperdiçar a oportunidade. Então, com coragem, ele fez seu pedido: se for do agrado do rei, permita-me ir ajudar para reconstruir a cidade. O silêncio tomou conta do ambiente. Neemias esperou pela resposta. Ele sabia que um único gesto do rei poderia acabar com tudo ali mesmo. Mas então algo surpreendente aconteceu. O rei não apenas concedeu a autorização, como fez algo ainda maior. Perguntou quanto tempo Neemias precisaria e se precisava de mais alguma coisa. Neemias, agora mais confiante, pediu cartas de autorização para passar pelos territórios inimigos e madeira das florestas reais para reconstruir os muros e os portões. E o rei concedeu tudo, ainda enviando oficiais do exército para protegê-lo na viagem. O que parecia impossível havia se tornado real. Neemias agora não era apenas um copeiro do rei. Ele era um enviado real, com autoridade, recursos e um propósito. Mas ele sabia que os desafios estavam apenas começando. A jornada até Jerusalém seria longa e perigosa. Os inimigos de Israel já estavam atentos. E quando Neemias chegasse, ele teria que enfrentar não apenas os perigos externos, mas também a resistência interna do próprio povo. Mas nada disso importava. Porque Neemias já havia decidido. Ele reconstruiria os muros de Jerusalém. Não porque era fácil, não porque era conveniente, mas porque Deus havia colocado essa missão em seu coração, e agora nada poderia pará-lo. Neemias agora tinha a bênção do rei, cartas de autorização e a promessa de que poderia reconstruir Jerusalém. Mas, entre a permissão e a realização, havia um longo caminho. Um caminho incerto, repleto de desafios, inimigos e provações. A missão estava apenas começando. A viagem não seria curta. Jerusalém ficava a centenas de quilômetros de distância, e Neemias viajava com suprimentos valiosos, madeira das florestas reais e escolta militar. Ele sabia que essa jornada não passaria despercebida. Seu nome começava a ser sussurrado entre aqueles que não queriam ver Jerusalém forte novamente. E não demorou muito para que os primeiros sinais de oposição aparecessem. Entre os líderes das terras vizinhas estavam Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita. Esses homens tinham influência política e viam Jerusalém como um povo fraco e submisso. A notícia da chegada de Neemias os incomodou profundamente. Quem é esse homem que vem reconstruir os muros de Jerusalém? Quem lhe deu essa autoridade? Perguntavam com desprezo. Neemias, no entanto, não respondeu às provocações. Ele não precisava da aprovação deles. Sabia que sua missão não vinha apenas do rei da Pérsia, mas do rei dos céus, e isso era suficiente. Após dias de viagem, finalmente, os portões de Jerusalém surgiram no horizonte. Mas o que Neemias encontrou não foi uma cidade pronta para ser restaurada. O que viu foi destruição, abandono, medo. O povo vivia cercado de ruínas. Os muros estavam caídos há anos, e os portões ainda eram cinzas do incêndio que os consumiu. Neemias não se apresentou como governador, nem fez discursos sobre seu plano. Ele não queria chamar atenção antes da hora. Sabia que precisava entender a situação com seus próprios olhos, antes de qualquer decisão. Então, em uma noite silenciosa, enquanto a cidade dormia, Neemias se levantou e partiu em segredo para examinar os muros. Apenas alguns homens de confiança o acompanharam. Ele cavalgou pelas ruínas, observando cada detalhe. Sentiu a poeira entre os dedos. Passou as mãos sobre as pedras quebradas. Algumas partes dos muros estavam tão destruídas que ele sequer conseguia passar com o cavalo. Naquele momento, Neemias percebeu a dimensão do desafio. A obra era muito maior do que qualquer um poderia imaginar.
Não seria apenas uma questão de levantar pedras. Seria preciso levantar um povo que há muito havia perdido a esperança. E ali, na escuridão da noite, Neemias tomou uma decisão. Ele não poderia fazer isso sozinho. Precisaria do povo. Precisaria que eles acreditassem novamente. Porque Jerusalém não poderia ser restaurada apenas com paredes. Precisava ser restaurada em seu coração. Na manhã seguinte, Neemias convocou os líderes, os sacerdotes e o povo. E pela primeira vez, falou abertamente sobre sua missão. Vocês sabem da tragédia que vivemos. Sabem que nossa cidade está em ruínas, que somos motivo de vergonha entre as nações. Mas Deus colocou em meu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. E agora eu pergunto a vocês, vamos reconstruir juntos? O povo, que antes vivia resignado, olhou para Neemias e viu algo diferente. Viram alguém que não apenas falava, mas que já tinha um plano. Alguém que não apenas lamentava, mas que estava disposto a agir. Viram nele a liderança que há muito tempo faltava. E então, uma resposta ecoou entre as ruas da cidade. Sim, vamos nos levantar e reconstruir. E naquele dia, algo mudou em Jerusalém. Não era apenas um projeto de construção, era o início de uma restauração muito maior. Neemias sabia que o trabalho não seria fácil e que os inimigos não ficariam parados. Mas ele também sabia que quando Deus levanta um povo para agir, nada pode detê-lo. Os muros ainda estavam em ruínas, mas no coração do povo, a reconstrução já havia começado. A decisão estava tomada. O povo respondeu ao chamado de Neemias. E pela primeira vez em décadas, Jerusalém não era mais uma cidade de lamentos, mas uma cidade de trabalhadores. Homens, mulheres, sacerdotes, comerciantes e até mesmo os guardas do templo se juntaram à grande obra. Cada um pegou suas ferramentas, suas forças e seu desejo de ver a cidade restaurada. Mas reconstruir os muros não era apenas uma questão de força. Era um ato de fé. Neemias organizou o trabalho de forma estratégica. Cada família ficou responsável por uma parte do muro. Alguns restauravam os portões, outros levantavam as torres de vigia. E dia após dia, pedra sobre pedra, a cidade começava a se erguer novamente. Mas nem todos estavam felizes com isso. Sanbalate, Tobias e os outros governantes das nações vizinhas não podiam permitir que Jerusalém se fortalecesse. Para eles, uma cidade murada significava um povo livre, uma ameaça ao controle que exerciam sobre aquela região. Se Jerusalém se erguesse, a submissão de Israel terminaria. No início, tentaram desmoralizar o povo. Sanbalate zombava abertamente. O que esses fracos judeus estão tentando fazer? Acham que vão reconstruir tudo sozinhos? Até uma raposa derrubaria esse muro se tentasse subir nele. Tobias se juntou ao escárnio. Eles acham que podem trazer de volta a glória de Jerusalém com essas pedras velhas e queimadas? Mas Neemias não se deixou abalar. Ele sabia que palavras não poderiam destruir o que Deus já havia começado. Então, em vez de responder aos insultos, ele orou. Senhor, vê como somos desprezados. Dá-nos força para continuar, pois esta obra não é nossa, mas tua. E o povo continuou, cada vez mais unidos, cada vez mais determinados. Mas quando os inimigos perceberam que as provocações não estavam funcionando, decidiram agir de forma mais direta. Espiões trouxeram más notícias. Sanbalate e Tobias estavam reunindo um exército. Planejavam atacar Jerusalém de surpresa, quando os trabalhadores estivessem desprevenidos. Neemias entendeu que, se quisessem continuar a obra, precisariam se preparar para lutar. Então, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. A partir daquele momento, o povo trabalharia com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. Metade dos homens construía, enquanto a outra metade ficava de guarda com espadas, lanças e arcos. Os líderes armavam-se ao lado dos trabalhadores, prontos para defender a cidade. E Neemias instruiu o povo. Aonde quer que ouvirem o som da trombeta, corram para aquele lugar, pois Deus lutará por nós. O que era para ser um ataque surpresa, se tornou uma muralha de resistência. Os inimigos, ao verem que Jerusalém estava armada e pronta para lutar, desistiram do ataque. Mas
não desistiram de tentar destruir a obra de outra forma. Então, começaram a espalhar boatos. Tentaram infiltrar medo entre o povo. Eles nunca terminarão. Os inimigos já estão entre eles, e quando menos esperarem, cairão. Mas Neemias continuava a incentivar os trabalhadores. Não tenham medo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas e suas casas. Dia após dia, o muro crescia. Mas a cada pedra colocada, os desafios aumentavam. O desgaste físico, o medo do inimigo, a exaustão da vigilância constante. Alguns começaram a se perguntar se realmente conseguiriam terminar. E então veio a crise interna. Muitos trabalhadores começaram a reclamar. Não tinham dinheiro, não tinham alimentos, e as famílias estavam passando fome. Alguns dos mais ricos estavam cobrando impostos e juros abusivos, enriquecendo às custas do sofrimento dos outros. Neemias ficou furioso. Como poderiam construir um muro para proteger o povo, se dentro da cidade os próprios irmãos estavam explorando uns aos outros? Então, convocou uma grande reunião e confrontou os líderes e nobres de Jerusalém. Vocês estão cobrando juros de seus próprios irmãos? Estamos tentando reconstruir nosso povo e vocês os estão vendendo como escravos? O silêncio caiu sobre a multidão. Os ricos sabiam que Neemias estava certo, e naquele dia prometeram perdoar as dívidas e devolver o que haviam tomado injustamente. Assim o povo se uniu novamente. E apesar das ameaças, das dificuldades e das oposições, os muros de Jerusalém continuaram a se erguer. Os inimigos ainda observavam, ainda conspiravam, mas algo estava claro. Essa obra não era apenas a força do povo, era a mão de Deus em ação. E assim, com fé, coragem e determinação, os muros estavam perto de serem concluídos. Mas os inimigos não haviam desistido. E antes do fim, ainda tentariam sua jogada final contra Neemias. O muro estava quase terminado. As brechas haviam sido fechadas, os portões começavam a ser reforçados, e a cidade de Jerusalém, outrora humilhada, agora se erguia com dignidade. Mas os inimigos não tinham desistido. Sanbalate, Tobias e seus aliados perceberam que a força militar não os ajudaria, que o medo não havia paralisado o povo. Então, mudaram de estratégia. Agora, não atacariam os muros, atacariam Neemias. A primeira tentativa veio com um convite traiçoeiro. Sanbalate e seus aliados enviaram mensageiros. Neemias, venha até nós. Vamos conversar em ONU, em território neutro. Podemos resolver isso sem conflitos. Mas Neemias não era ingênuo. Ele sabia que aquela reunião era uma armadilha. Então, sem hesitar, respondeu: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que interromperia o trabalho para ir até vocês? Mas eles não desistiram. 4 vezes insistiram, e 4 vezes Neemias recusou. Na 5ª tentativa, mudaram de tática. Enviaram uma carta aberta, espalhando boatos. Todos dizem que você quer se tornar rei. Você está reunindo apoio para se rebelar contra o Império Persa. E se essa notícia chegar ao rei Artaxerxes, ele certamente o verá como um traidor. Era uma jogada perigosa. Se o rei acreditasse nisso, Neemias poderia ser condenado à morte. Mas mais uma vez, ele não se deixou abalar. Simplesmente respondeu: Nada disso é verdade. Vocês estão inventando mentiras para nos amedrontar, mas essa obra não será interrompida. E assim, as tentativas de intimidação falharam. Mas os inimigos tinham uma última carta na manga. Tentaram infiltrar medo no coração de Neemias através de um suposto profeta. Um homem chamado Semaías o chamou e disse: Neemias, sua vida está em perigo. Eles virão te matar à noite. Venha, vamos nos esconder dentro do templo, pois lá você estará seguro. A proposta parecia lógica. Quem não se protegeria diante de uma ameaça de morte? Mas Neemias sabia que algo estava errado. Apenas os sacerdotes tinham permissão para se esconder no templo. Se ele entrasse lá, violaria a lei e perderia sua credibilidade diante do povo. E então, respondeu com firmeza: Um homem como eu fugiria? De maneira nenhuma. Eu não me esconderei no templo. E mais uma vez, os planos dos inimigos falharam. Neemias havia enfrentado zombarias, ameaças, conspirações e até mesmo traições. Mas ele não parou. Não recuou. E agora,
Depois de tantas batalhas, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os muros estavam terminados. A obra que parecia impossível, que muitos disseram que jamais seria concluída, agora estava diante dos olhos de todos. E os inimigos, que tanto tentaram impedir, finalmente entenderam que não estavam lutando apenas contra Neemias, mas contra a vontade do próprio Deus. Os ataques falharam, as ameaças foram ignoradas, as conspirações foram frustradas. E agora, após tantos desafios, o impossível havia acontecido. Em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém estavam completamente restaurados. O que parecia uma cidade abandonada e vulnerável, agora se tornava um símbolo de resistência e renovação. Cada pedra erguida era um testemunho da fé e do esforço de um povo que decidiu não aceitar mais a vergonha. Mas o impacto da reconstrução foi além das muralhas. Os inimigos que antes riam e zombavam, agora estavam temerosos. Sanbalate, Tobias e todos os governantes vizinhos perceberam que não haviam sido derrotados apenas por força de trabalho ou estratégia. Algo maior estava em ação. Eles reconheceram que essa obra só poderia ter sido realizada porque Deus estava com Neemias e seu povo. E Jerusalém, que antes era alvo de escárnio, agora era um exemplo vivo do que acontece quando se confia em Deus e se age com coragem. Mas Neemias sabia que a reconstrução dos muros era apenas o começo. A cidade podia estar protegida, mas o coração do povo ainda precisava ser restaurado. As muralhas foram erguidas. Agora era hora de restaurar a fé e a identidade de Israel. E assim, enquanto os portões da cidade eram fixados em seus lugares, Neemias preparava o próximo passo. Um grande chamado para que o povo se voltasse novamente ao Senhor. Os muros estavam erguidos. Os portões foram reforçados. A cidade estava segura. Mas Neemias sabia que pedras e madeira não eram suficientes para restaurar um povo. Jerusalém precisava de algo maior, um compromisso renovado com Deus. Então, Neemias reuniu o povo na praça principal. Ao lado dele estava Esdras, o escriba e sacerdote, que abriu o livro da lei de Moisés. Quando a leitura começou, algo poderoso aconteceu. Homens, mulheres e crianças ouviram atentamente e choraram. Eles perceberam o quanto haviam se afastado de Deus, o quanto haviam esquecido os mandamentos que os tornavam um povo escolhido. Mas Neemias os interrompeu. Não chorem. Hoje é um dia de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Naquele momento não era apenas a cidade que estava sendo restaurada, era o coração do povo. Jerusalém não era apenas uma cidade murada novamente, era uma cidade rededicada ao Senhor. E Neemias, que começou sua jornada como copeiro do rei da Pérsia, agora era um líder que restaurou não apenas as muralhas, mas a identidade do povo de Deus. Seu legado não foi apenas de construção, mas de renovação espiritual. Assim, Jerusalém não apenas se levantou das ruínas, mas se levantou para um novo tempo de esperança, fé e compromisso com o Senhor. Porque a verdadeira reconstrução não estava apenas nos muros, estava nos corações. A história de Neemias nos ensina que grandes mudanças começam com um coração disposto. Ele não era um rei, não era um guerreiro, mas foi um instrumento de Deus para restaurar uma nação. Porque reconstruir não é apenas erguer muros, é restaurar fé, identidade e propósito. Assim como Jerusalém foi restaurada, todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam ser reconstruídas. Desafios virão, inimigos tentarão nos desanimar, mas a verdadeira vitória está em confiar em Deus e agir com coragem. E agora eu te pergunto, o que precisa ser reconstruído na sua vida? Qual é o muro que Deus está te chamando para erguer?